Caríssimos senhores, meu nome é Luiz Carlos, meu sobrenome é Fabre, alguns me chamam de Luiz Fabre, podem me chamar apenas de Luiz, e sou o coordenador pedagógico de Fabre Cursos. E para mim é uma inenarrável honra fazer parte desse importante momento da vida dos senhores no caminho do autoconhecimento, do crescimento intelectual, do crescimento espiritual, que é essa etapa de derradeira preparação para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam só, senhores, a gente está diante da busca, da consecução de um objetivo, que é a obtenção dessa belíssima carteira vermelha, que, embora fininha, representa muita coisa. Representa para mim a responsabilidade pela defesa da mais importante conquista, a mais importante conquista da humanidade, que é a defesa do Estado de Direito. Quem gosta de história sabe que demorou-se séculos, milênios, para a conscientização, para a construção, para a conscientização e para o desenvolvimento de um modelo de Estado de Direito. Até então, era muito inseguro, muito impreciso o passo do desenvolvimento de todas as demais áreas do conhecimento humano, engenharia, medicina, arquitetura, administração. Claro, teremos em priscas eras momentos de apogeu das artes, da ciência, mas até o advento do Estado de Direito, o que nós tínhamos era uma situação precária, estamental, repleta de injustiças, em que aquele que amealhava um patrimônio ao longo de toda uma vida de trabalho e suor honesto poderia subitamente, da noite para o dia, ver-se despojado de tudo aquilo que construiu por uma simples alteração de humor do soberano. E hoje, muitas vezes, até o advogado ele acaba sendo subestimado com aquela conotação de que sua atividade não seria produtiva, seria engessadora dos avanços das demais ciências, seria uma atividade voltada para processo, para litígios, quando na realidade tolo é quem pensa dessa maneira. O advogado existe porque por trás das instituições não existe um cérebro eletrônico encarregado de manter as conquistas tais como elas são. As conquistas elas são constantemente ameaçadas por situações de conjuntura, por pragmatismos de momento, e quando ocorre essa ameaça, lá está o advogado, como uma espécie de arqueiro, de goleiro, evitando que ocorra uma contaminação, uma subversão dos esquemas estruturais sobre os quais se assentam a nossa sociedade e que propiciam uma busca por um desenvolvimento e progresso contínuo da humanidade. Então, senhores, se dediquem a esse objetivo. Como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E o próprio Fernando Pessoa diz: para se atravessar o bojador, é preciso ir muito além da dor. Então, por vezes, esse nosso curso exigirá sacrifícios dos senhores. Vejam só,
O que eu tenho aqui para apresentar como metodologia não é senão um pacto. Um pacto que tem sido muito bem sucedido em diversos cursos preparatórios para carreiras de alta capilaridade. E o mérito não pertence propriamente ao curso, mas por alguma convergência da vida, conseguimos atrair pessoas verdadeiramente interessadas em fazer acontecer. Então, o que a gente propõe é um curso puxado, com conhecimento altamente especializado, aprofundado. O nosso lema sempre foi foco no conteúdo, todo o resto é secundário, foco no conteúdo, conteúdo o tempo todo, conteúdo para aprovação. E os senhores perceberão isso, é recomendável assistir a todas as nossas videoaulas com um caderno, anotando com letra boa, com letra bonita, até treinando para etapas discursivas dessa maneira, e assimilando a maior quantidade possível de conhecimento, de informações. Vocês nos darão essa sua confiança, esse seu esforço, e em troca nós procuraremos retribuir com a promessa de um grande salto. Vejam bem, aspectos materiais, investimentos, aquilo que você investe em curso, em formação, na obtenção de livros, tudo isso é facilmente recuperável. Às vezes, num único caso, você recupera todo esse investimento que você fez para chegar até agora. Agora, em termos temporais, tempo é algo que dificilmente se recupera. Tempo perdido não se recupera. Ou só se recupera a muito custo. E você precisa encontrar essa sabedoria para entrar de cabeça, para participar de forma visceral desse nosso curso, para enxergar em cada desafio inúmeras oportunidades. Pois, como diz também algum poeta anônimo, alma grande é aquela que fita a luz na amplidão, sabendo o valor da vela na escuridão. E a estrada das grandes almas, dos grandes realizadores, é uma estrada complicada, marcada por diversas passagens em que essa estrada se torna longa, escura, solitária, iluminada ocasionalmente por alguns lampejos de pessoas especiais que vamos conhecendo no decorrer dessa jornada. E o que eu espero de coração é que nós desse curso sejamos uma dessas fagulhas a iluminar e tornar um pouco mais caloroso esse caminho. No entanto, não se enganem, a regra número 1 é que não é o curso que forja o aluno, é o aluno que faz o curso. É o aluno que se dedica e tudo está dentro de você. É um lugar comum, parece propaganda de isotônico, mas é isso. Tudo está dentro de você. Tem pessoas ricas que são aprovadas. Tem pessoas pobres que são aprovadas. Tem pessoas que só estudam e passam. Tem pessoas que estudam, trabalham, têm filho e passam. Pessoas formadas nas melhores escolas. Pessoas que vieram de faculdades desconhecidas, que vieram da roça, que foram os primeiros da sua família a colar grau. É uma carga emocional tão intensa, mas são essas pessoas com garra
que são líderes de si próprio, que acabam sendo bem-sucedidas. Isso é emocionante. Tem pessoas com deficiência física, com deficiência visual que passam, pessoas que podem comprar livros, pessoas que recorrem às bibliotecas. Alma grande é aquela que fita a luz na amplidão. E tudo que você precisa está dentro de você e de mais ninguém. Como eu disse, seremos apenas alguma dessas fagulhas, ajudando a orientar o caminho a ser seguido. Mas sejam líderes de si próprio. Vejam qual é o caminho e sigam sem olhar para os lados. Vai direto, voltado à aprovação. Existe diferença entre saber uma matéria, saber ter conhecimento e saber fazer uma prova. Vamos com bastante foco. Não se apeguem a erros do passado. Não se apeguem a erros do passado. O nosso caminho é para frente. Eu sei que se vocês chegaram até aqui, tiveram a iniciativa de procurar um curso com uma proposta aprofundada, é porque todos os senhores são vencedores. Em algum momento da vida, os senhores foram capazes de superar dificuldades inimagináveis. É a este ser, é a este eu que eu quero que vocês se apeguem. E a regra de ouro, que vale para tudo, temos várias regras. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você não escolhe aquilo que você colhe, mas você escolhe aquilo que você planta. Então se preocupe em plantar. Os resultados virão. E uma recomendação mais prática é que o estudo por conta própria avulta sobre qualquer estudo por conta de terceiros. A dedicação que você deve ter consigo próprio, estudando sozinho, lendo os livros, é uma dedicação ainda mais importante que o compromisso que a gente pede que tenham com o nosso curso. Mas haverá leveza. Roma não foi feita num único dia, um passo após o outro. Procuraremos apresentar aos senhores blocos curtos de videoaula. Claro que no começo, nas primeiras rodadas de questões objetivas, as videoaulas gabarito serão mais densas. Afinal de contas, acreditamos que as partes introdutórias, a teoria geral de cada disciplina, componha a espinha dorsal para que você consiga prosseguir com segurança, trilhando o caminho do conhecimento. Então, de fato, as primeiras rodadas exigirão um pouco mais dos senhores. Mas, com o tempo, a nossa tendência é aglutinar informações em blocos compactos de 30 minutos de duração. E por falar em blocos, vamos agora falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso curso. É uma experiência replicada a partir de indicadores bem-sucedidos, novamente, reitero, graças aos alunos que temos tido a honra, a chance de atrair. O nosso curso tem se destacado na aprovação de candidatos em diversas carreiras jurídicas. E a nossa metodologia, que ora está sendo replicada, consiste em disponibilizar um estudo voltado à primeira fase por meio de resolução de questões objetivas. São questões desenvolvidas de uma forma deliberadamente linear, ou seja, você começa com questões sobre teoria geral, depois sobre conceitos essenciais, e assim vai desenvolvendo a matéria de forma linear e com complexidade crescente.
numa rodada você terá acesso a essas questões. Recomendamos que faça o download dessas questões e imprima. Imprima porque ao final será um grande conteúdo útil para ser revisitado a qualquer momento. E de preferência, estudem previamente a temática daquela rodada de questão. Claro que nem sempre isso será possível. Estamos cônscios da gravidade desse momento, da correria do dia a dia, e por vezes você não terá tempo para estudar previamente a disciplina daquela rodada. Mas ainda assim, procurem responder aos testes. Respondam invocando a sua memória de estudo, aquela sua bagagem acumulada, ou mesmo recorrendo à intuição, mas não deixe jamais, sobretudo nessas situações em que você não teve um tempo adequado para se preparar para aquela rodada, não deixe jamais de assistir com grande atenção as videoaulas explicativas, as videoaulas gabarito, em que comentaremos alternativa por alternativa as respostas às questões que forem apresentadas. Bom, senhores, a gente já falou aqui sobre boas-vindas, nos apresentamos, falamos sobre a importância do estudo por conta própria, a importância dessa belíssima carteira vermelha, e agora eu quero discutir aspectos mais mundanos, aspectos mais terrenos, mais práticos da sua preparação para a primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Fiz aqui um roteirinho, um script para a nossa aula inaugural. Nem sempre eu sigo esses scripts, às vezes a gente acaba se empolgando com determinado assunto. O que eu quero falar agora é sobre preparação para a primeira fase, competências exigidas e meios de aprimoramento dessas competências exigidas para a aprovação na primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Trago aqui 5 elementos, que na verdade poderiam ser 6: conhecimento, experiência, inteligência ou velocidade. Numa prova objetiva, inteligência por vezes tem a ver com velocidade, resistência e transcendência. Transcendência significa sorte, ou para aqueles que são religiosos, significa Deus, significa ajuda divina. Percebam que dentro da nossa humandade é necessário ter humildade de reconhecer que nem tudo está sob nossos domínios. No entanto, a gente tem até mesmo como ajudar a sorte. Haverá uma parcela responsável pela sua aprovação que decorre do acaso. E, no entanto, não existe reprovação por azar, porque esse elemento transcendência ele responde por 1/5 das habilidades requestadas para sua aprovação, 1/5, 1/6, mas também não pode ser descartado. A gente vai cuidar muito, com muito denodo, daquilo que está sob nossos comandos, repetindo que a gente escolhe o que a gente planta e a gente vai colher a consequência disso. Bom, senhores, vamos então ver como essas habilidades são demandadas e como podemos aprimorá-las. Em primeiro lugar, conhecimento. Conhecimento tem a ver com aquisição de informações e você vai precisar. Sem conhecimento não é inviável um bom resultado na prova. Isso significa
algumas horas de estudo, horas sentado na cadeira estudando. Para absorver conhecimento, você deve recorrer a uma bibliografia adequada e cada professor passará a sua bibliografia adequada para uma determinada disciplina. As disciplinas que eu ministro, eu apresento essa bibliografia juntamente com as rodadas de questão e eu acho que o fundamental nesse tipo de preparação pragmática é você ter a consciência de que em prova de primeira fase o importante é um estudo equilibrado. Não adianta estudar apenas direito constitucional para depois que terminar passar para direito administrativo, depois direito civil. Quando chegar lá no fim, você já esqueceu toda a matéria da primeira disciplina. Então ele tem que ser equilibrado. Organize cronogramas de estudo, situando direito civil num dia, processo civil no outro, estatuto da OAB no outro. Claro, dando peso distintos, repetindo com maior intensidade aquelas disciplinas que possuem maior incidência. Esse é o método mais seguro de aquisição de conhecimento. Um estudo bastante metódico e organizado. Meu método preferencial é estudar por escrito. E sempre fiz cronogramas em todos os exames em que fui aprovado. Aqui eu cito só um exemplo de um cronograma. Peguei aqui uma data remota, situando uma prova, digamos, num domingo de maio de 2015, e eu sempre baixei um assistente de calendário no Word e reservava a última semana para revisão. E durante as semanas anteriores, eu sempre fiz um cronograma com antecedência mínima de 50, 60 dias do dia da prova, né? E nos dias anteriores eu distribuía as matérias segundo o peso delas na prova. E aqui temos apenas um quadro exemplificativo, intercalando com exercícios, dando uma puxada maior no sábado, no domingo, que são dias em que eu estava livre do trabalho, né? Lembrando que quando chegar no momento derradeiro, o momento da publicação do edital, aí, senhores, é um momento em que o estudo para nós deixa de ser uma atividade, ele se torna uma unidade de tempo. O estudo passa a ser aquele período do dia em que não estamos dormindo nem trabalhando. Acordem ao raiar do dia, durmam quando sentirem-se cansados, mas mantenham, claro, é metafórico, sem problema se a sua predileção é por estudar à noite, quando a casa está mais calma, mas mantenham aqui uma disciplina de estudos, sobretudo quando sair o edital. E a providência primeira é essa, organizar imediatamente um cronograma assim que sair um edital. Percebam que o cronograma ele tem o mérito de ser inexorável, o tempo é inexorável. E a partir aqui, eu fiz só um mês, mas eu deveria ter colocado, uns 3 meses de cronograma, me permite visualizar, olha, daqui até o dia da prova eu vou ter 2 oportunidades para estudar a introdução ao estudo do direito, né? 2 questões que envolvem filosofia do direito, que são sempre cobradas no exame da OAB, vou ter tantos dias para estudar constitucional, tantos dias para estudar civil, e a partir disso eu consigo ditar o ritmo do meu estudo. Outra coisa que vocês vão perceber é que a inteligência é relacional. Ela é aquilo que os alemães chamam de gestáltica. Ela é uma gestalt.
O conhecimento de uma área ajuda na assimilação de conceitos de outra e vai se somando, vai se acumulando. Então, por isso também eu acho fundamental estudar por disciplinas intercaladas. E ainda quanto à metodologia de aquisição de conhecimento, eu sempre preferi o estudo por escrito, resumindo obras, começando por obras simples como sinopses jurídicas da Saraiva e progressivamente evoluindo. Claro que não dá tempo de ler toda a matéria do edital e algumas disciplinas será necessário recorrer em algum momento ao estudo da lei seca ou das súmulas e das orientações jurisprudenciais, mas ainda assim eu procurava, no mínimo, grifar aquele meu material, grifar com caneta colorida. Eu sempre tive... eu nunca tive esse pudor de grifar livro. Código, eu ficava um pouco mais atento, temeroso de que fosse barrada a consulta numa prova, aquele código inteiramente grifado, então eu não grifava código. Mas livros, ou eu resumia ou eu grifava. E daí nesse momento de revisão, na semana que antecede o exame, eu simplesmente estudava os meus resumos, fazendo resumo do resumo, resumo do resumo do resumo, até tudo virar siglas, virar acrônimos, virar deíticos. Por exemplo, acrônimo de princípios da administração pública, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso para tudo, até para coisas mais complexas, né? O acrônimo o nome disso é processo mnemônico, né? Uma forma de memorização. O acrônimo para direitos fundamentais, característica dos direitos fundamentais. Fui PM casado hippie, fundamentalidade, universalismo, interdependência, positividade, máxima eficácia, etc, etc, etc. Isso me ajudava a memorizar, a puxar aquelas informações, a nossa cabeça é cercada de gavetinhas, né? E aí eu ia na gavetinha certa e encontrava a resposta para aquela questão. Então, esse é o elemento conhecimento. A gente traça um cronograma, uma metodologia para melhor absorvê-lo. Prefiro o método escrito ou, no mínimo, grifando, porque aí na semana de revisão eu recorro apenas ao que já está grifado e ao que eu já resumi, fazendo assim, resumo do resumo do resumo. E é importante ter esse registro das coisas, porque o estudo é que nem um elástico. Quando você estica, ele está afiado. Agora, quando você solta, volta à forma original, você perde. Então, quando você estuda por escrito, no mínimo você vai deixar um registro que vai lhe permitir evoluir na sua bibliografia, mudando para outros livros, porque você vai ter aquilo guardado para sempre. Eu fazia isso com letra bonita, dedicada, bem organizado. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre essa habilidade que é o conhecimento. Não tem segredo, é estudar, é sentar na cadeira e estudar. Nossa segunda habilidade, a qual trabalharemos aqui, eu chamo de experiência. Concurso tem muita manha. Como eu disse, existe aquela diferença entre saber uma matéria e saber fazer uma prova. Nesse momento, você precisa saber fazer uma prova. A universidade, a faculdade, ela possui essa característica mais humanística, mais universalista, daí o nome universidade, de passar conhecimentos amplos que serão úteis na sua vida, sem esse compromisso imediatista de um exame. Mas aqui não. Aqui, na preparação para um exame do OAB, você tem que ter foco, buscar saber bem essa diferença entre saber passar e fazer uma prova, e saber a matéria. Saber fazer uma prova envolve, por exemplo, que você acesse
os últimos 5 gabaritos da OAB e verifique se existe um padrão. Um padrão, por exemplo, 25 respostas, alternativa é A, 25 respostas, alternativa B, para 25 respostas é C, para 25 questões é D. É um dado aritmético que vai te ajudar ali no momento do chute, e depois a gente vai falar como é que ocorre esse chute e como é que se usa essa aritmética não como dado isolado, mas como uma componente para se resolver o problema. Lembrando que isso é produto de experiência. Essa noção de administrar tempo de prova, geralmente, se não me engano, é 2 minutos e 30 segundos por questão, é mais ou menos próximo a isso, 3 minutos, e você vai absorver experiência da seguinte maneira, fazendo exercícios. Exercício para ficar atento às pegadinhas, para descobrir que você não deve jamais desistir de uma questão, para você perceber, por exemplo, que quando uma questão tiver um dado bizarro, um dado totalmente estranho, por exemplo, uma questão sobre direito adquirido. O nosso ordenamento jurídico adotou a teoria de GABA, de forma que adquirido é não apenas o direito que já está sendo exercido por seu titular, como aquele cujas condições de exercício já foram adquiridas, mas o titular ainda não está exercendo por opção. Está correto isso, e a experiência vai mostrar. Dificilmente o dado relevante da questão é a tal teoria de GABA, a teoria de Carlo Francesco Gaba. Isso é perfumaria, isso se presta a intimidar. Você deve ter calma e prosseguir adiante. E outro dado interessante da experiência é que ela permite também antecipar algumas questões. E falaremos sobre isso, sobre as questões mais recorrentes no decorrer do nosso curso, que serão aquelas questões que deverão ser prioritariamente estudadas, aquelas que sempre caem. Isso aí é um dado da experiência. Uma coisa é você cair numa prova e ali tem uma questão de filosofia dificílima sobre escolas da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação, vem da palavra Hermes. Hermes era o deus grego que era o intermediário entre os homens e os deuses. Então ele ouvia a língua dos deuses, interpretava e trazia para os homens a mensagem, e vice-versa. Daí a expressão hermenêutica. De repente você tem uma questão ali sinistra sobre hermenêutica envolvendo escola da exegese, pensa isso, a escola do realismo jurídico, pensa aquilo, a escola teleológica, pensa tal coisa. Outra coisa é uma coisa é cair de paraquedas diante de uma questão assustadora dessas. Outra coisa é você saber de antemão que existe uma probabilidade enorme de ser cobrada uma questão sobre escolas hermenêuticas e se preparar para tanto. Então é isso, a experiência faz essa diferença, e o que eu recomendo para ganhar experiência é a realização dos nossos exercícios, a realização de exercícios. Vocês encontrarão livros com exercícios voltados para o OAB. Façam exercícios. Exercício para colocar em prática e sempre atento aos erros. Errar nessa fase é tão ou mais importante que acertar. Quando você errar, procure assinalar do lado. Se você errou por falta de atenção, desenvolva ali uma anotação FA, falta de atenção. Desconhecimento da lei, DL, desconhecimento da jurisprudência, DJ, enfim, pegadinha, já está no falta de atenção, desconhecimento da matéria, DM, desculpem, que aí já é um desconhecimento mais generalizado. Essas são dicas que meu amigo Vander Garcia, inclusive, escreve em alguns livros voltado para concurso, voltado para exames, né? São dicas válidas, você reestudar os seus equívocos.
Senhores, eu farei agora uma pausa, nós estamos em 34 minutos, nosso ideal é termos aqui vídeos curtinhos. Não percam o retorno, o mais importante ainda virá. Até breve, senhores.